A nossa convidada já chegou. Você de casa já ouviu falar em mindfulness? O que é mindfulness? E a nossa convidada é terapeuta. Tem uma história incrível. Ela não era da área de terapia, mas a psicologia sempre foi a sua paixão. E ela se especializou no segmento mindfulness, que é a nossa Camila Caione. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui, Camila. Seja bem-vinda, querida. Boa noite, obrigado, o prazer é meu. E aí, a psicologia, na verdade, o comportamento humano, o funcionamento da mente humana sempre foi um hobby para mim. Sempre gostei. E eu brinco, eu falo que eu era a terapeuta das minhas amigas, né? Foi passando o tempo, eu fui migrando de área profissional, até que eu conheci o Mindfulness. O Mindfulness me ajudou muito numa fase bem difícil da minha vida. E foi nessa circunstância que eu conheci a técnica. E aí, logo depois, eu comecei a estudar e me tornei profissional. Hoje Isso há quanto tempo já? Que eu me profissionalizei foi em 2019, foi a minha primeira formação. Já tem bastante tempo, já 2019 faz algum 2024. Tempinho, exatamente. Nessa época eu morava na Espanha já, né? O Mindfulness tinha me ajudado na minha vida pessoal quando eu morava na Inglaterra. E aí quando eu fiz o primeiro curso eu já morava na Espanha. E é um prazer enorme, assim, é uma técnica apaixonante, muito simples, mas apaixonante, que faz transformações incríveis na nossa saúde mental e emocional. E como foi essa sua descoberta? Você estava mal, aí então, de repente público, você descobriu, né? O Como? público de casa Qual saber foi o que é mindfulness, né? Qual foi a luz que de repente abriu? Sim, então eu estava passando por um momento muito estressante e eu comecei a perceber que eu não estava só ansiosa, né? A ansiedade estava tomando conta de mim. E eu estava também tendo dificuldades com insônia, algo que é muito comum, né? Geralmente elas vêm de mãozinha dada. E aí eu acabei tendo uma crise de ansiedade no metrô de Londres a caminho do trabalho. Isso me preocupou muito, porque foi quase que uma crise de pânico, né? Eu realmente perdi Geralmente um pouco o controle. Junto, porque a ansiedade, dependendo pelo grau, né, mama, ela se torna um pânico, ela se fica não, e aí entra o pânico, né? Exatamente. O que seria o mindfulness para o público de casa, para a gente falar? O que é o mindfulness? Eu sei que é uma palavrinha assim um pouco diferente, né? E aí que mind todo mundo entende que é a mente. Que é mente. Isso. A outra palavra que a gente nunca sabe o que é. Mama, se a gente fosse traduzir literalmente, essa palavra mindfulness significaria plenitude da mente. Ah, tá. Por isso que no Brasil, também o mindfulness, que em português às vezes é mindfulness, e tá tudo bem, também tá certo, ele é conhecido como atenção plena ou como respiração consciente. Basicamente é isso. É quase como uma meditaçãozinha, assim? Exatamente. O mindfulness ele pode ser considerado uma técnica meditativa, né? E uma meditação. Por quê? Porque a meditação, normalmente, a definição que eu mais gosto de meditação é que é quando a gente coloca os nossos pensamentos ou a nossa atenção especificamente em alguma coisa de modo concentrado. E o mindfulness, ele é isso. E ele usa a respiração para a gente se manter no aqui e no agora. A gente também chama respiração de âncora nesses casos, né? Momento presente, né? Exatamente, é uma maneira de permanecer no aqui e no agora, porque os grandes sofrimentos e dores emocionais vêm do nosso descontrole mental e emocional, né? Então, de a gente estar ou lá no passado, vivendo dores que a gente já viveu, então a gente revive dores e também está com a mente lá no momento presente, descontrolado, em coisas futuro, talvez né? nunca O medo acontecem. do futuro, o medo do outro dia, não é isso? Seria isso, né? Sim, a gente pode dizer, inclusive, que a ansiedade é o medo do futuro, é o medo a de uma coisa que depressão você é não o medo controla. do passado. Exatamente. Então, o mindfulness, ele é uma técnica cientificamente comprovada, com infinitos estudos científicos, né? É muito reconhecido. Aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando, temos grandes profissionais trabalhando com a divulgação dessa técnica. E ela ajuda exatamente nisso, né? A gente treina a nossa mente como se a nossa mente fosse um músculo para ela permanecer aqui e agora. Porque começa a oxigenação em todo o sistema do corpo, não é isso, cara? Que eu brinco, eu falo até, né, que quando a gente faz o exercício de respiração consciente, a gente está se nutrindo na vitamina O, que é o oxigênio, que é tão imprescindível para a sustentação da nossa porque vida. nós não sabemos respirar. A gente não sabe respirar, né, mama? Eu não sei se é a mesma coisa, mas eu, por exemplo, eu pratico um exercício desde os tempos que eu comecei no teatro e tal, que é de você se largar no chão, na cama e tal, e indo aos poucos
relaxando desde o dedão do pé, estica, estica, estica e volta. Estica, estica e vai o pé, vai a perna, vai a coxa, vai a barriga, vai tudo. E isso tudo no estica, inspira, no relaxa, respira. É a mesma coisa? É muito parecido, né? Inclusive, a técnica de mindfulness, um exercício que eu uso muito associado à respiração consciente é o body scan, ou escaneamento corporal, que é bem parecido com isso, né? Quando a gente ganha uma consciência muito profunda da nossa condição física. Para tratamento de dor, isso é incrível. Meu pai, por exemplo, fez uma cirurgia recentemente e ele teve uma oscilação de humor muito grande. E aí a gente parou para fazer o exercício. E durante o exercício, por exemplo, eu pedia para que ele prestasse atenção. Que tipo de dor você está sentindo? Ela é pulsante? Ela é fininha? Né? Ou aguda? Ela espeta, ela... Né? Exatamente. De 0 a 10... bem parecido com o que eu faço. É muito, muito. De 0 a 10, né? Que nota você dá para essa dor? Porque às vezes a pessoa, ela vai se alimentando da dor e ela vai perdendo o nível de consciência, né, em relação à dor. E aí aquela dor fica insuportável. E acostuma até, né? Você acaba convivendo com ela, né? Que não é para conviver. Exato. Porque toda dor é um distúrbio de alguma coisa que não tá bem no corpo, né? No caso, eu guio o exercício. Ah, tá. Então, dependendo da demanda da pessoa, por exemplo, ela vem com uma necessidade... Uma reclamação de ansiedade, por exemplo, né? Que seria mais comum. É que no mundo de hoje ninguém tá ansioso, ninguém tá ficando doido, né? Tá todo mundo zen, tá uma maravilha. Às vezes a pessoa tá magoada com alguma coisa, também tá rancorosa com alguma coisa. Exatamente. Né? E a gente também precisa entender, até do ponto de vista do acolhimento, que a gente está vivendo um pós-pandemia. A gente não sabe o que é viver uma pandemia. Nós que estamos aqui, a nossa geração, né? Então a gente ainda está recebendo a fatura de ter vivido uma pandemia e ainda vai continuar recebendo. Então essas queixas, esses incômodos, essas oscilações, elas são mais frequentes agora. Isso é natural. Mas isso não significa que a gente tem que deixar ao acaso, né? Bom, então tá bom, vamos viver assim. Não, a gente tem que ser consciente de que precisa cuidar. Isso só dá em adulto ou pode dar em criança e adolescente? Criança também, né? Não, em qualquer tipo de pessoa. As crianças, inclusive, ficam mais vulneráveis, né? Porque na parte de... na fase de transformação, de desenvolvimento cognitivo, se elas enfrentam uma pandemia, né? O isolamento social, que é tão estimulante pra gente, então elas vão ter efeitos ainda mais que nós adultos que já temos a parte cognitiva desenvolvida, já temos referências, né, de certo, errado, bom, mal, saudável, não saudável. Aonde o Mindfulness consegue trabalhar isso para ir quebrando isso? Como que a Camila faz? Como é que é uma das técnicas? Explica para nós, para o pessoal de casa, o que pode ser feito, por exemplo. O interessante do Mindfulness, como ele traz a consciência do aqui e do agora, a primeira grande coisa que ele vai fazer é ajudar a gente a ganhar consciência disso. Limpando o ego passo. Também, não? É você entendendo, vendo. Porque quando você passo. se vê, você vai diminuindo aquilo que está muito, né? Acho Exatamente. Então a gente primeiro precisa se ver com um padrão de realidade razoável, né? E o padrão de realidade razoável não necessariamente é o que eu vejo em você ou como você se vê. A gente tenta entrar num ponto de equilíbrio, né? E a gente consegue fazer isso vendo as consequências que esse padrão tem na sua vida. Então a gente avalia a árvore pelo fruto que ela dá. Então, se os frutos não são positivos, a gente precisa se preocupar, talvez essa árvore esteja doente. No caso do ego, um grande problema do ego é o desenvolvimento do apego, e muitas vezes do apego ao eu. E quando a gente se apega ao eu com tanta intensidade, a gente rompe algo que é essencial na natureza humana, que é a conexão com o outro. Perde-se tudo, não tem mais a empatia, não tem mais... Torna-se o individualismo, é isso. Exatamente. É e isso. parece um pouco contraditório, né? Porque assim, ao mesmo tempo que o ego é tão alimentado... Se valorizar, né, mama? Gente, aí de casa, presta atenção. Se valorizar, acreditar em si é diferente de se alimentar de algo que você cria se colocando no próprio pedestal. É muito diferente uma coisa da outra. Sim, é totalmente diferente, né? A autoestima significa isso, estima do eu. Isso. É apreço, é valorização, é equilibrada, saudável, né? O egocentrismo é quando o eu, tudo gira em torno do eu. E nem sempre tudo gira em torno do eu, né? Torna-se o sol, né? Você acha que você é o próprio sol, né? Exatamente. Então parece até um pouco, né, contraditório quando a gente diz assim,
Mas então, quando as pessoas se mostram nas redes sociais, elas estão mostrando que elas se valorizam. É autoestima. Mas quando passa da conta, já não é autoestima, né? E principalmente, como a gente sabe disso, quando o que a gente mostra nas redes sociais é diferente do que a gente vive da porta para dentro. Lembra aquilo que eu falo muito com você, né? Vocês aí de casa, da incoerência? Eu prego uma coisa, eu digo uma coisa e no meu dia a dia eu não faço. Por exemplo, eu vi uma frase recente até, esses dias quase postei. É irônico, falsos falando de falsidade. Que é mais ou menos isso. E geralmente as pessoas que são incoerentes, né, ou praticam hipocrisia, elas se tornam maestras, né, disso. Incrível, é impressionante. Elas vão ganhando habilidade porque elas vão acreditando na narrativa delas. É por isso que o suporte terapêutico é tão importante, porque ajuda a gente a voltar um pouquinho para a realidade. Nosso eu, né? Exatamente. Saber que a gente precisa do outro também, né, Camila? Exato. E as conexões humanas são fundamentais. As conexões humanas são fundamentais, né? Então a gente precisa ter o eu no devido lugar, de forma saudável, onde ele também se conecta com outros eu de maneira saudável, né? Qual é a frequência que a gente deve ter nessas consultas? Nesse frequência ensinamento? Como? Frequência de ir, né? Então, com ela? Tá. Qual seria um normal? Então, geralmente a gente fala de uma vez na semana. Por disponibilidade financeira e de tempo, geralmente é um padrão bom. E no caso do Mindfulness, a gente tem protocolos internacionais que falam de 8 semanas. 8 semanas para quê? Para resolver todos os problemas? Obviamente que não. Mas para aprender a resolver eles no futuro. Né? Para começar, né? Especificamente relacionado com a respiração consciente, em 8 semanas você consegue aprender a técnica corretamente. Nossa, mas é rápido. É relativamente rápido. É rápido porque nós estamos falando de você começar a reciclar a sua vida. Você tem 40 anos... reciclando em 8 semanas, tem 30 anos, Exatamente. Tem 50, né? Então, são anos aí que você está quebrando, né? Exatamente. Limpando, né? E na respiração, né? Na técnica de respiração consciente, a gente respira profundamente, né? Algumas pessoas talvez estejam familiarizadas com o termo respiração diafragmática. Então, é quando a gente leva esse ar até a barriga. E eu me lembro uma vez eu aplicando a técnica, né, numa sessão, quando terminou, e eu pergunto, né, como é que foi, como você se sentiu, conseguiu fazer direitinho? E a pessoa disse, eu nem sabia que o ar chegava na barriga, que isso era possível. Sério, gente? Quem faz teatro costuma Claro. fazer diafragma o tempo Sim. inteiro. Até para você poder dar um texto maior Sim, e sim. tal. Tem alguma coisa a ver com aquele... Eu não lembro. Que na cultura indiana... fecha uma narina, solta pela outra. Eu não sei como chama isso aí. Sim, existem diferentes técnicas, né, Mama? Diferentes técnicas. Cada uma tem de um propósito. Então, se a gente pensar na matemática, né, é como se tivesse o círculo, né? Então, o círculo são todas as meditações, todos os tipos. Existe uma infinidade, Mama, não saberia nem dizer para você quantas existem hoje. E aí, um outro círculo menor, que pega uma parte desse círculo grande, que é a meditação mindfulness. Isso Ficou pode um pouco ser mais feito. claro? Ficou. Isso pode ser feito uma pessoa só, pode ser várias pessoas fazendo ao mesmo tempo. Sim, pode ser feito em grupo e pode ser individual também, né? Então, geralmente, por exemplo, se eu faço a prática em grupo, eu faço exercício guiado com outras pessoas. O meu trabalho é especificamente online. Então, eu também faço trabalhos em grupo. Eu guio e cada uma faz na sua casa ou no lugar que ela escolheu para fazer o Mindfulness. E o mais incrível do Mindfulness, que foi assim, o que roubou o meu coração, porque eu sou uma pessoa super prática, o Mindfulness, uma vez que você aprende a técnica da respiração consciente, você leva ela com você para qualquer lugar. Você não depende de um aparelho, de uma roupa, de um acessório, de um produto. Porque é você com o seu próprio corpo, você não Você precisa e de a sua aparelho. mente. Exatamente, é isso. Exatamente. Então é uma técnica que a gente pode dizer que ela é relativa, para você aprender, ela é relativamente rápida, então naturalmente barata e muito prática. Porque uma vez que você aprende, você carrega ela para sempre com você. Tá no avião, pode praticar na praia, nas férias, de no fazer. serviço. É uma delícia de fazer. Tá vendo? As coisas são tão gostosas da gente aprender e é tudo muito simples, né? Não tem grandes complicações. Às vezes parece confuso, né, pela questão terminológica, mas eu acho assim, o mais importante, ao invés da gente se apegar a termos e explicações
é a gente entender qual que é o valor prático daquilo. E aí você consegue entender. Fica mais simples. A gente não precisa decorar uma lista de nomes e coisas. É verdade. Como é que funciona na prática? Eu gosto até quando me fazem essa pergunta, como é na prática? E aí a pessoa entende, ela se coloca naquela situação e aí fica mais simples. Ela não precisa nem saber dizer mindfulness, não precisa. Então, eu achei bárbaro o que Não ela é falou. sensacional? Você vê como passa? Temos que trazê-la novamente. Com o maior Na prazer. próxima Por vez que favor. a senhora vier, Porque tem muito assunto a gente sobre vai isso. fazer o exercício aqui. É prático, mostrar como é feito. E o mais interessante é que a gente consegue também praticar com os olhos abertos. Sim, Né? sim. Claro, quando você já tem alguma prática, você já tem uma experiência, uma habilidade, é possível praticar com os olhos abertos, porque existe a prática informal de mindfulness, e esse é um grande exemplo. E aí, quando a gente combina, né, a prática de mindfulness, que é o desenvolvimento da consciência, com o acolhimento, que tem muito a ver com o meu método e com a minha abordagem, a gente ganha muito, porque a gente não só se vê como a gente precisa se ver, de maneira equilibrada, mas a gente ganha a capacidade de acolher as nossas características, que nem sempre são qualidades. E aí a gente consegue cuidar delas e não deixar que elas dominem a gente e tragam mais aí ansiedade, estresse. É legal. Tá E vendo? automaticamente você começa o quê? A acolher o outro. Sabe o outro? Que você julga, que você condena, que você critica nas suas E a gente acaba ficando mais jovem. É isso. É, porque você tira problemas. Camila, eu quero que você volte outras vezes, né, mama? Você vê que papo delicioso? Obrigada. Muito Não é? gostoso E tem esse papo. presente. Eu que agradeço. E hoje tem presente para duas pessoas, queridas. É? A Camila e para uma que eu amo, que se chama Mama. Olha! Tem presente. Muito Por favor, obrigada. E a nossa maquiadora deixa a pele da gente mais bonita. Muito hoje ela obrigada. tá Tem Mais um, presentinho. obrigada. Ana Cremasco, Doces Finos, né? Obrigado. Que a gente Obrigada. já conhece. O nosso... Obrigado, meu amor. O nosso florista chiquérrimo, Maico, com os presentes Lindo que esse girassol, girassol. maravilhoso. Tem a La Farma também. A gente não tem essa pele de diva à toa. Tem os produtinhos pra tomar. Claro. Né? Tem uns docinhos. Ajuda, né? Não, é não, Ajuda. mama? Toda Pra ajuda dar umas bem-vinda. levantadinha, né? Claro. Tem a Camila pra não deixar a gente surtar, Não pra dar na cara surta, dos gente, outros não na rua. surta. Aprende a ficar aqui. Aprende a ficar relax. Né? Não é? Ai, Cami, muito obrigado. Olha eu Eu já que íntimo, agradeço. Cami. Você vê como já tá íntimo? Obrigado, Eu que viu? agradeço, muito Se quiser obrigada. dizer alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço muito, viu? E gostaria de dizer, né, que as pessoas que querem entrar em contato comigo, que fiquem à vontade. Já tá aqui, amor. Quando Já você tá, né? O contatinho já tá aqui na tela. E que, acima de tudo, né, a gente aprenda a ganhar consciência e aprender a se acolher as nossas imperfeições. E quando a gente se trata também, né, com gentileza, com acolhimento, a gente também consegue fazer isso pro outro. Isso vira um ciclo. É, e a gente repassa, dá e a gente vai repassar recebe. para outras pessoas. Exatamente. Aí a gente convive com pessoas que vivem nessa mesma ideologia, né, nesse mesmo ritmo. E aí a gente consegue ter um ambiente de vida muito melhor com todo esse estresse que a vida traz pra Qualidade gente. de vida, Exatamente. imagina, sobe demais. Né não? É isso.